No princípio, antes mesmo de existir o tempo como o conhecemos, havia somente o vazio e a escuridão. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu trazer à existência o universo e tudo o que nele habita. Com sua palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz, e a luz irrompeu das trevas, banhando o espaço com sua luminosidade. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim, veio a ser o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o firmamento para separar as águas que estavam acima dele das que estavam abaixo. Ele chamou o firmamento de céu, e assim se fez no segundo dia da criação. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar, revelando a porção seca que chamou de terra. Ele ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas, árvores, frutos e toda sorte de vegetais, cada um segundo a sua espécie. No quarto dia, Deus criou os grandes astros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Criou Deus também as estrelas e chamou cada uma pelo seu nome. Ele os colocou nos céus para iluminar a terra e marcar os tempos, as estações e os dias. No quinto dia, Deus encheu os mares com todas as criaturas marinhas como os peixes e plantas aquáticas. E nos céus, criou as aves de todas as espécies, cada uma de acordo com sua espécie, para povoar a terra e os céus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado e animais selvagens, e também criou os répteis, cada um conforme sua espécie. E por último, disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E criou o homem, dando-lhe domínio sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas da terra. E no sétimo dia, Deus olhou, viu que era bom, e descansou de toda a sua obra de criação. Abençoou o sétimo dia, e o santificou como um dia de descanso e adoração. Assim, o céu e a terra foram criados cheios de vida e beleza, manifestando a glória do único Deus verdadeiro, o Criador do universo. Deus viu como era boa toda a obra da criação, e plantou um jardim na terra e o chamou de Éden. Nesse jardim, Deus plantou a árvore da vida e a árvore do fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal. Também colocou Adão para cuidar do seu jardim. Deus disse a Adão que de todos os frutos, aves e peixes ele poderia se alimentar, mas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, esse não poderia tocar, porque no dia que ele comesse daquele fruto certamente morreria. Uma das tarefas dadas por Deus a Adão era dar nomes aos animais. Então Deus trouxe todos os animais à presença do homem para que ele pudesse dar seus nomes. Nessa tarefa, ele percebeu que todos os animais existiam o macho e a fêmea, e ele se encontrava só. Deus percebeu e falou: não é bom que o homem viva só. Farei uma auxiliadora idônea para ser sua companheira. Então Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. Tirou uma das suas costelas, colocou carne no lugar e criou a mulher, a qual Adão lhe chamou Eva. Adão se alegrou, pois agora sua companheira era osso do seu osso e carne da sua carne. Depois de algum tempo, Eva estava observando a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente se aproximou para tentá-la. Eva disse à serpente que Deus ordenou não comer aquele fruto, senão eles morreriam. A serpente lhe disse: certamente não morrerás, mas será igual a Deus conhecendo o bem e o mal. Ela, vendo que o fruto era bom para se comer, tomou do fruto, comeu e deu a Adão. E assim o pecado entrou no mundo, através da desobediência do homem a Deus. Quando o Senhor veio no fim da tarde visitá-los, viu que eles estavam escondidos, com vergonha por estarem nus. Deus perguntou se Adão tinha comido do fruto que ele ordenou não comer. Adão disse a Deus: a mulher que tu me deste me fez pecar. Quando Deus perguntou a Eva, ela disse que a serpente tinha lhe enganado. Então disse Deus à serpente: maldita és tu entre todos os animais domésticos, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A mulher com dores de parto dará à luz, e teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Ao homem, Deus disse: maldita é a terra por tua causa, com fadigas obterás dela o teu sustento.
pois tu és pó e ao pó voltarás. E vocês não podem mais ficar aqui. Então Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Assim o pecado e a morte entraram na humanidade, trazendo maldição. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, falou que um nascido de mulher virá para remir a humanidade de todo o pecado, e assim trará salvação e nos livrará da maldição do pecado e da morte. Ele esmagará a cabeça da serpente e nos reconciliará com o Pai. No início dos tempos, após a queda do homem no jardim do Éden, o pecado começou a tomar espaço dentro do coração do homem. Nesse cenário, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim cultivava a terra com dedicação, enquanto isso, Abel cuidava de seus rebanhos. Ambos apresentaram ofertas a Deus, no entanto, as suas atitudes eram diferentes. Abel ofereceu humildemente ao Senhor os primeiros frutos dos seus rebanhos. Já Caim ofereceu ao Senhor o que selecionava de pior das suas colheitas, como frutas e legumes estragados, aquilo que sobrava. Deus então atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E isso acabou despertando fúria e inveja no coração de Caim. Deus, vendo tudo isso, disse a Caim: "Por que andas com raiva e carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e o pecado já está à sua porta, querendo te dominar. Cabe a você vencê-lo." Caim usou de astúcia e chamou seu irmão Abel para o campo. Eu imagino Abel tentando consertar o erro de Caim, o aconselhando para que ele oferecesse o seu melhor a Deus. Assim Deus também atentaria para sua oferta. Como Caim permitiu que o mal entrasse em seu coração, e ele se enfureceu mais ainda, vendo essa atitude de Abel como uma afronta. Assim Caim atacou seu irmão e o matou. Ele ficou horrorizado com sua ação, mas já era tarde demais. Assim Caim fugiu. Mais tarde Deus apareceu a Caim e lhe perguntou: "Onde está Abel, teu irmão?" E ele respondeu: "Não sei. Acaso sou guarda do meu irmão?" O Senhor, sabendo o que tinha acontecido, disse a Caim: "Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão grita por vingança. Por isso será amaldiçoado. Quando plantar a terra, não produzirá nada, e você vai andar pelo mundo sempre fugindo." Caim então temeu e disse: "Se eu for encontrado, serei reconhecido e morto." Porém o Senhor, com sua misericórdia, marcou Caim com um sinal para que quem o encontrasse não o matasse, senão seria vingado 7 vezes, morrendo 7 pessoas da família de quem o matou. Caim carregava o fardo da sua transgressão, mas mesmo assim o Senhor lhe deu uma chance de redenção e perdão. Com tudo isso, Deus quer nos ensinar que sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar pela sua graça. Pois Deus é amor. Mas também é justiça, e não tem o culpado por inocente. No entanto, se continuamos nos erros, o castigo pode nos destruir e nos levar à morte. Não só a morte espiritual longe da presença de Deus, mas a morte física também. Devemos reconhecer nossos erros, nos levantar de onde caímos e seguir em frente obedecendo ao Pai que nos guardará de todo mal. Logo depois da criação do mundo, o homem começou a seguir as suas próprias vontades, deixando de lado o Criador, querendo satisfazer seus próprios prazeres, dando lugar à ganância e à vaidade, se destruindo uns aos outros. Deus olhou do céu e viu que a humanidade tinha se corrompido, então se arrependeu de ter criado o homem e resolveu destruir a humanidade. Porém existia um homem chamado Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Então, Deus apareceu a Noé e mandou que ele construísse uma arca gigantesca, porque ele enviaria um dilúvio, uma grande chuva para destruir a humanidade que se havia corrompido. Deus ordenou que Noé falasse a mensagem do dilúvio a todos, e que iria acontecer em breve. Mas, como nunca havia chovido sobre a terra, as pessoas não acreditaram nele e zombavam de Noé. Mesmo assim, ele confiou no que Deus lhe dissera e começou a construir a arca. Deus enviou até a arca um casal de cada animal que vivia sobre a face da terra. E entraram na arca Noé e sua família, e todos os animais. Então, começou a chover. Um dilúvio em forma de juízo veio sobre aqueles que rejeitaram seu Criador, para os destruir e restaurar a humanidade. Se abriram as janelas do céu e as fontes das águas, e cobriram toda a terra. Foram 40 dias
e 40 noites de fortes chuvas, até que a água cobriu toda a terra. Quando finalmente a chuva parou, e depois de ter passado alguns dias, Noé soltou um corvo para ver se o pássaro encontrava onde pousar. Não encontrando onde pousar, o corvo voltou para a arca. Depois de mais alguns dias, Noé soltou uma pomba que também não encontrou lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, e ela trouxe um ramo de oliveira em seu bico. Entendeu ele que as águas começaram a baixar. Depois de mais 7 dias, soltou a pomba novamente, e ela não voltou mais. Então Noé olhou e viu a terra seca. Decidiu que estava na hora de sair da arca com sua família e todos os animais. Deus então apareceu a Noé e prometeu que nunca mais destruiria a humanidade com dilúvio. E como sinal dessa promessa, sempre que chovesse, apareceria o arco no céu como símbolo da sua aliança com o homem. Isso aconteceu para que a humanidade entenda que Deus tem todo o poder e que devemos obedecer à sua vontade. Assim, ele nos livrará de todo perigo, assim como livrou a Noé. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. Levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens que tinha adquirido em Harã. Chegando em Canaã, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: darei essa terra à tua descendência, e eles a possuirão. E ali, Abrão edificou um altar ao Senhor. Os cananeus habitavam em Canaã naquela época. Então seguiu Abrão para o Egito, pois havia fome na terra do Neguebe, onde ele havia montado sua tenda. Quando estavam para entrar na terra do Egito, Abrão disse a Sarai: bem sei que és formosa, e os egípcios vão dizer que és minha mulher e me matarão, te deixando com vida. Dizes, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor a ti. Ao entrarem no Egito, os príncipes de Faraó levaram a Sarai e trataram bem a Abrão. Porém, o Senhor puniu a Faraó com grandes pragas por conta de Sarai. Então Faraó questionou a Abrão porque ele havia mentido, não revelando que Sarai era sua mulher. No entanto, ela era sim meia-irmã de Abrão. Então o Faraó deu ordens aos homens para que o acompanhassem a ele e tudo quanto possuía. Assim, Deus o guardou no Egito. Abrão era um homem muito rico, com muitos gados e rebanhos, e seu sobrinho Ló também era um homem de muitas riquezas, de forma que a terra em que habitavam não podia suportá-los. Então os seus pastores contendiam entre si. Chamou Abrão a Ló e mandou que ele escolhesse para qual lado iria. Se Ló fosse para a direita, Abrão iria para a esquerda. Ló, vendo a campina do Jordão, que era bem regada, escolheu ir para lá e montou suas tendas até Sodoma. E Abrão ficou em Canaã. Assim Abrão se separou do seu sobrinho Ló. Aconteceu depois que houve guerra entre os reis de Sodoma, Gomorra e suas regiões vizinhas, onde Ló estava e acabou sendo levado como cativo. Um de seus servos conseguiu fugir e deu a notícia a Abrão. Então ele juntou 318 dos seus valentes e seguiu em missão para resgatar a Ló. Atacando durante a noite, Abrão conseguiu recuperar todos os seus bens, as mulheres e outros prisioneiros. Quando voltava vitorioso, veio ao seu encontro o rei de Salém, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Trazendo consigo pão e vinho, abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou a seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Algum tempo depois, o Senhor apareceu a Abrão novamente em visão e falou: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e a mim não concedestes descendência? Então conduziu-o para fora e lhe disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Revelou também o Senhor a Abrão que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e que por 400 anos seriam afligidos em escravidão. Porém o Senhor julgará a quem lhe tem sujeitado, e sairão livres com grandes riquezas.
E o Senhor fez aliança com Abrão naquele dia. Abrão tinha 75 anos quando o Senhor lhe apareceu e lhe fez a promessa de um filho. Depois de muitos anos que se passaram, e Sarai, vendo que não conseguia gerar, deu sua serva egípcia chamada Agar para que gerasse um filho para Abrão. Ela concebeu, e ele colocou o nome de Ismael no menino. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abrão não será mais o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. E para estabelecer a minha aliança entre mim e ti, circuncidareis o prepúcio de todo macho com 8 dias de nascido. E Sarai tua mulher não se chamarás mais Sarai, e sim Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho, e ela será mãe de uma grande nação, e reis de povos procederão dela. Porém Abraão se riu dentro de si e disse: Pode um homem com 100 anos, e Sara com 90 anos ter um filho? Disse o Senhor a Abraão: De fato Sara te dará um filho e se chamará Isaque, e estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência. Outra vez visitou o Senhor a Abraão, quando ele estava assentado na porta da sua tenda. Viu 3 homens que estavam em pé em frente dele. O homem respondeu: Certamente daqui a 1 ano voltarei a ti, e tua mulher dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, por trás dele. Como Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já tinha encerrado o costume das mulheres, ela riu dentro de si. Então Deus disse a Abraão que daqui a 1 ano ela daria à luz a um menino, e repreendeu a Sara pela sua incredulidade. Então os 3 homens seguiram para Sodoma, para retirar Ló, sua esposa e suas filhas da cidade, a fim de não sofrerem o castigo que estava por vir. E deu ordem a Ló e sua família para fugissem depressa da cidade. Quando estavam fugindo, olhou para trás a mulher de Ló e virou uma estátua de sal. E o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre aquele lugar. Quando Abraão se levantou pela manhã e foi ao lugar onde adorava a Deus, viu que da cidade de Sodoma e Gomorra saía fumaça como de uma fornalha. 1 ano depois, visitou o Senhor a Sara, e ela concebeu e nasceu o filho da promessa. E o chamou Isaque, como o Senhor lhe havia dito. Quando Isaque desmamou, Abraão fez um grande banquete, e Ismael, o filho da serva Agar, caçoava de Isaque. Então Sara disse a Abraão que despedisse a serva, pois ele não herdaria a promessa junto com Isaque. E assim fez Abraão, por ordenança de Deus também. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Toma teu único filho a quem amas, e oferece para mim em um monte que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, tomou Isaque, 2 servos, e seguiu para o monte do sacrifício. Pediu ele que os servos esperassem no pé do monte, enquanto ia sacrificar com o menino. Na subida do monte, Isaque lhe perguntou: Meu pai, o fogo e a lenha estou vendo, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão lhe respondeu: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Chegando ao local, Abraão edificou o altar, pois a lenha amarrou o menino e deitou sobre o altar. Mas quando foi imolá-lo, o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. Erguendo Abraão os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Tomou ele o animal e sacrificou ao Senhor em holocausto. E colocou o nome de Moriá no monte, pois ali o Senhor proverá. E adorou Abraão ao Senhor, e o abençoou todos os dias da sua vida. Há milênios, uma história de família e fé ecoou através dos tempos. Uma jornada de intriga, amor e redenção. Essa é a história de Jacó, um homem cujo nome se tornou sinônimo de luta e transformação. Jacó nasceu em uma época de promessas e conflitos. Filho de Isaque e Rebeca, neto do patriarca Abraão, herdou a promessa que Deus fez ao seu avô. Desde o início, seu destino estava entrelaçado com o de seu irmão gêmeo, Esaú. A rivalidade entre os irmãos foi além de brincadeiras inocentes. Jacó convenceu seu irmão a trocar o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Assim Jacó e sua mãe Rebeca enganaram Esaú e Isaque.
vestindo Jacó com peles de animais para receber a bênção que originalmente pertencia a Esaú, mudando o curso das suas vidas para sempre. Com o coração cheio de temor, Jacó fugiu para longe da ira de Esaú, encontrando refúgio na casa de seu tio Labão, segundo orientações da sua mãe Rebeca. No meio dessa jornada, Jacó pegou uma pedra para descansar à noite, e Deus apareceu em sonho a Jacó. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Ao acordar, Jacó temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Chegando à casa de seu tio Labão, Jacó encontrou a Raquel, o amor de sua vida. E trabalhou incansavelmente 7 anos pela sua mão. Mas foi enganado por seu tio, que mandou a irmã de Raquel mais velha, chamada Leia, para sua tenda. No entanto, seu amor por Raquel se manteve firme, e trabalhou mais 7 anos por ela. Durante o período de trabalho com seu sogro, mesmo sendo enganado, o qual mudou o seu salário por 10 vezes, o Senhor era com Jacó, que o fez prosperar e acumulou grandes riquezas, pois tinha feito um voto com Deus. Se me abençoares nessa jornada, te darei o dízimo de tudo. Decidiu então Jacó voltar para sua terra e reconciliar-se com seu irmão Esaú. Nessa jornada, Jacó lutou com um homem durante toda a noite. E não podendo resistir, o homem lhe feriu o nervo da coxa. Então Jacó agarrou o homem que o pediu para que o soltasse. Jacó respondeu: Não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Então disse o homem: Seu nome não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. Voltou Jacó para a terra de seu pai, reconciliou-se com seu irmão Esaú, e gerou 12 filhos. Numa terra distante, há muitos séculos atrás, viveu um jovem chamado José. Deus lhe dava sonhos revelando seu futuro. Mas quando José contava seus sonhos, causava discórdia entre seus irmãos. Pois em seus sonhos, os feixes de seus irmãos se curvavam ao dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas estavam debaixo de seus pés. E contendiam com José. Por acaso governará sobre nós? Ele era o filho favorito de Jacó, o que despertava inveja e ressentimento entre seus irmãos. Um dia, os irmãos de José, cegados pelo ciúme, decidiram se livrar dele, procurando meios de o matar, e o jogaram em uma cisterna. Mas, Rúben, quando ouviu o plano, tentou livrá-lo. Passando uma caravana de mercadores ismaelitas, seus irmãos tiveram a ideia de vender José como escravo, para que os mercadores o levassem para longe. Então, eles o tiraram da cisterna, pegaram a túnica de José, que seu pai Jacó tinha lhe dado de presente, sujaram com sangue de um animal, entregaram ao seu pai Jacó, e disseram que um animal selvagem o tinha despedaçado. Assim José foi levado ao Egito, mas Deus era com ele, e sua fé não foi abalada. Chegando ao Egito, ele foi levado à casa de Potifar como escravo, mas José tinha uma sabedoria divina, e pouco tempo depois, José começou a administrar a casa do seu senhor. José era um jovem atraente, então a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo para que se deitasse com ela. Até que uma vez, ele fugiu dela deixando o seu manto na mão dela. Como José toda vez rejeitava a mulher, ela o acusou de tentar se deitar com ela, insultando seu senhor. Potifar, indignado, lançou José na prisão, injustamente. Mas Deus estava com José em todos os seus caminhos, assim ele prosperava em tudo o que fazia. Por isso o carcereiro entregou a prisão, e todos os presos em suas mãos, assim José governou a prisão, e cuidava de tudo por lá. Dentro da prisão, José interpretou o sonho do padeiro do rei e do copeiro, o qual se concretizaram da mesma forma como José lhes tinha dito. Seu dom de interpretar sonhos levou até a presença do faraó, pois previu 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome, com um sonho que o faraó teve e ninguém conseguiu interpretar. Pelo conhecimento e sabedoria de Deus que estava sobre ele, José foi nomeado governador do Egito, ficando abaixo apenas do próprio faraó, e foi encarregado de armazenar comida por 7 anos
para suprir a grande fome que estava por vir, nos 7 anos seguintes. Quando a fome se espalhou por toda a terra, os irmãos de José vieram ao Egito buscar comida. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os tentou para ver o que fariam com seu irmão Benjamim, mas José decidiu perdoá-los e fez um grande banquete para revelar quem ele era, confessando ser seu irmão. Mandou buscar seu pai Jacó para que estivesse por perto, para cuidar de todos eles durante o período da fome. A história de José do Egito é uma história de perseverança, fé e perdão. Nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança, e que o perdão é uma força poderosa para curar até as feridas mais profundas. Numa época de opressão e desespero, o povo hebreu clamava por libertação nas terras do Egito. Após 400 anos de dura escravidão, nasceu Moisés, o escolhido de Deus que mudaria o quadro dessa história. O faraó, vendo que o povo se multiplicava cada vez mais, e temendo o povo, ordenou que todo bebê macho fosse morto, para impedir o crescimento do povo. Então Joquebede, mãe de Moisés, não podendo mais esconder o menino, pegou um cesto, colocou o menino e colocou o cesto no rio. Miriam, sua irmã, ficou escondida acompanhando para ver onde o cesto iria. Nesses mesmo dia, a filha de Faraó desceu para se banhar no rio com suas servas e viu o cesto. Então ordenou que o pegassem. Quando ela viu que era um menino hebreu, o chamou de Moisés, porque das águas o tinha tirado. Miriam, vendo que seu irmão não corria perigo, se aproximou e disse: "Posso chamar uma ama de leite para amamentar e cuidar do menino?" A princesa permitiu. Então Miriam foi chamar sua mãe Joquebede. A princesa também lhe pagou um salário pelo trabalho. Assim Deus livrou Moisés da sentença de morte do rei. Quando Moisés desmamou, foi levado ao palácio para aprender toda a ciência, tecnologia e crescer como um egípcio. Um dia Moisés viu que um egípcio espancava um hebreu. Ele também percebeu que não havia mais ninguém ali. Então, movido pela raiva, feriu e matou o egípcio. Temendo ser descoberto, fugiu para o deserto até chegar em Midian, onde conheceu Jetro, o sacerdote e futuro sogro. Morando Moisés ali, virou pastor de ovelhas. Um certo dia Moisés estava pastoreando e chegou ao monte do Senhor em Horebe. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Se aproximando para ver a sarça, a voz de Deus lhe falou: "Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa." E acrescentou o Senhor: "Tenho visto como meu povo tem sido maltratado no Egito. Ouvi seu pedido de socorro e desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Vou enviá-lo ao faraó para libertar o meu povo." Disse Moisés: "Quem sou eu para falar ao faraó?" Disse Deus: "Eu estarei com você." Então Moisés falou: "Quando eu falar ao povo, vou dizer que o Deus dos seus antepassados me enviou?" Respondeu o Senhor: "Diga que o eu sou o que sou me enviou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim será o meu nome para sempre." Moisés então se despediu da sua família e retornou para o Egito obedecendo à voz do Senhor. Atravessando o deserto na volta, seu irmão Arão veio encontrá-lo a mando de Deus. Assim Moisés falou ao povo as palavras do Senhor. Esse é um relato divino sobre o que aconteceu quando o faraó não atendeu o pedido de Moisés para a libertação do povo hebreu da escravidão. Disse o Senhor a Moisés: "Estende a tua mão sobre o rio e as águas se transformarão em sangue." Imagine o choque e o horror dos egípcios vendo as sagradas águas do rio Nilo, a fonte da vida no Egito, se tornarem morte, já que o rio Nilo era considerado uma divindade para eles. Mesmo assim, o faraó não os deixou ir. A segunda praga foi a invasão das rãs. Elas inundaram o Egito. Elas saíram dos rios e lagos e cobriram tudo como uma massa repugnante. O Egito estava mergulhado no caos. A deusa Héquete para eles representava a fertilidade. Mas com essa praga, Deus provou para todos ser maior do que ela. Pois as rãs cobriram o Egito a mando de Deus, pois Faraó não quis libertar o seu povo. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Arão feriu o pó da terra, que se transformou em piolhos. Eles infestaram o solo e as pessoas, trazendo desconforto, já que para os egípcios isso representava impureza.
Os magos do Egito tentaram reproduzir pelo seu deus Tote, mas reconheceram e disseram: isso é o dedo de Deus. Assim Deus começou a trazer juízo ao Egito. Na quarta praga, o Egito foi então invadido por um grande enxame de moscas. Simplesmente, não havia refúgio contra os insetos que contaminaram tudo. Nessa praga, os egípcios perceberam que enquanto eles sofriam, Deus livrava os hebreus, o seu povo, o qual não foi atingido por nenhuma praga. A quinta praga trouxe grande prejuízo aos egípcios. Seus gados e animais foram atingidos por uma peste mortal. Enquanto isso, os rebanhos israelitas permaneciam intactos. Assim, a economia no Egito estava em ruínas. Deus provou ser soberano mais uma vez quando Apis, o deus sagrado dos rebanhos, e Hathor, deus a vaca celestial dos egípcios, não puderam fazer nada por eles. A sexta praga foi ainda mais forte. Feridas dolorosas cobriram o corpo dos egípcios, enquanto os hebreus permaneciam ilesos. Nessa praga, Deus mostrou seu grande poder aos egípcios e confrontou a deusa Ísis, que para os egípcios era a deusa da magia e da medicina antiga, a qual não pode trazer cura ou fazer algo pelos egípcios. O coração do faraó continuava endurecido e não quis libertar o povo. Então Deus enviou a sétima praga. Do céu, uma forte tempestade de granizo e saraiva devastadora caiu sobre o Egito, destruindo colheitas e propriedades, inclusive a cidade do faraó, Pi-Ramsés. Dessa vez, Deus fez cair por terra a divindade Nut, considerada a deusa do céu e criadora do universo para os egípcios, mostrando que o Senhor é o verdadeiro Deus criador e tem todo o controle dos céus e da terra em suas mãos. O faraó, mesmo assim, negou novamente o pedido de Moisés da libertação do povo. Então foi anunciada a oitava praga, que começou com uma enorme nuvem de gafanhotos que devorou tudo o que restava das plantações egípcias. A fome e a desolação se espalhava rapidamente sobre toda aquela terra. Deus confrontou então a Sete, divindade do Egito responsável pela seca e destruição, mostrando que ele é quem detém o controle de tudo. Quando se passou os gafanhotos, uma escuridão densa cobriu toda a terra do Egito, dando início à nona praga. A praga foi tão densa que se podia sentir na pele a escuridão, trazendo desespero e agonia ao povo egípcio. Por 3 dias eles ficaram em pura escuridão. Os egípcios acreditavam que Ra, o deus Sol, em sua crença, poderia livrá-los. Porém, nada pode fazer contra o infinito poder do Deus vivo dos hebreus. Por fim, Deus falou para Moisés que os israelitas deveriam passar sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas, para se livrar do pior que estava por vir. Na 10ª praga, o anjo da morte passeou por toda a terra do Egito, matando todo o primogênito, desde o filho do faraó até o filho da escrava. Assim Deus mostrou ao faraó que nem mesmo ele, que se considerava uma divindade, o Horus vivo na terra, tinha poder contra a vontade e o poder de Deus. Depois de toda a destruição do Egito pelas pragas e perder seu primogênito, o faraó finalmente libertou os hebreus e os despachou com muitas riquezas por todo o seu trabalho escravo. As 10 pragas do Egito foram um testemunho do poder e fidelidade do Senhor, o qual revelou ao patriarca Abraão, mas cumpriu libertando os israelitas da opressão do Egito e seguiram livres rumo à terra prometida. Em tempos antigos, nas margens do Mar Vermelho, uma nação se encontrava à beira da liberdade. O povo de Israel, libertado por Deus através de Moisés, enfrentava uma encruzilhada decisiva, pois o faraó tinha se arrependido de ter libertado o povo da escravidão. Então convocou todo o seu exército e foi atrás do povo para os obrigar a retornar ao Egito, a fim de serem novamente escravos. Com todo o exército do faraó na sua retaguarda e o grande mar à sua frente, os israelitas se encontravam em um beco sem saídas, lutar ou morrer no mar. Então o povo começou a murmurar: melhor seria morrer no Egito como escravos do que morrer nesse deserto. Então Moisés respondeu ao povo: fiquem firmes e vejam o grande livramento que o Senhor vos dá hoje, pois nunca mais vocês verão esses egípcios que vocês estão vendo agora. Moisés começou a clamar a Deus e Deus lhe disse: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e estende a tua mão sobre o mar. Então soprou o Senhor um forte vento sobre as águas, e o mar se abriu e a terra ficou enxuta para o povo atravessar.
E o anjo do Senhor, que estava à frente do povo, passou para trás e ficou entre o povo e os egípcios, como uma coluna de fogo para iluminar a travessia do mar, e para os egípcios, como uma coluna escura, impedindo de o exército avançar contra o povo. O povo começou a atravessar o Mar Vermelho. Mais de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O povo de Deus marchava através das paredes de água, e suas esperanças ficavam renovadas à medida que avançavam em direção à liberdade. No entanto, quando o povo já estava no meio do mar, o anjo do Senhor passou adiante do povo, liberando a passagem no mar para o exército egípcio. Assim, o exército começou a atravessar o mar, perseguindo o povo. Faraó e seu exército estavam sedentos por vingança. Quando o povo terminou de atravessar, o exército do Faraó estava no meio do mar. Então disse Deus a Moisés: estende novamente a tua mão sobre o mar. Moisés obedeceu, e as águas se fecharam, engolindo todo o exército do Faraó. Assim, Deus derrotou todo o exército do Faraó, quando perseguiam o povo de Deus na travessia do Mar Vermelho. Foram engolidos de uma única vez pelas grandes ondas, quando o mar se fechou. Vendo o povo que estava livre da ameaça egípcia, começaram a glorificar a Deus pelo grande milagre e livramento que ele, com seu infinito poder, tinha realizado. Então Miriam, irmã de Moisés, cantou ao Senhor, e todo o povo celebrava sua liberdade recém-encontrada. A travessia do Mar Vermelho se tornou um testemunho de esperança e fé, nos lembrando que, mesmo diante dos maiores desafios, o Deus Todo-Poderoso sempre está presente, basta crer. Após a libertação da escravidão no Egito, o povo de Israel enfrentou um desafio monumental. Uma jornada atravessando o deserto para enfim chegar à tão sonhada Terra Prometida. Mas antes de possuírem a terra de Canaã, Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para lhe entregar os mandamentos que irá reger a nação no caminho da obediência. Subiu Moisés ao Monte Sinai, que estava coberto pela glória de Deus, e ficou por 40 dias no monte. O próprio Deus escreveu com seu dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e os entregou a Moisés. Passados os 40 dias, o povo ficou impaciente e procuraram Arão para saber sobre Moisés, achando que ele tinha morrido no monte. Pediram a Arão para fazer deuses para guiar o povo pelo deserto. Descendo Moisés do monte, viu que o povo tinha se corrompido. Então pegou as tábuas de pedra e quebrou no pé do monte. Pegou o bezerro de ouro que Arão tinha feito com os pendentes e joias que o povo lhes tinha levado e lançou no fogo. Então Moisés disse ao povo: quem é de Deus, venha até mim. E os que rejeitaram ao Senhor morreram ao fio da espada pelos levitas, cerca de 3.000 homens. Durante toda a jornada do povo no deserto, uma nuvem no céu os cobriam durante todo o dia para livrar do sol, e durante a noite uma coluna de fogo iluminava e direcionava por qual caminho deveriam seguir. Um dia o povo teve sede e murmuravam no deserto. Ao encontrar águas em Mara, as águas eram tão amargas que não se podia beber. Moisés pegou um galho de árvore e jogou nas águas, que se tornaram doce. Assim Deus operou mais um milagre no deserto. Por estar sempre na presença de Deus, certa vez Moisés veio falar ao povo, e a glória de Deus estava sobre seu rosto, de forma que o povo via resplandecer. Então o povo sentiu ciúmes de Moisés e também queria falar com Deus. Então o Senhor ordenou que o povo se preparassem e jejuassem, para que pudessem subir ao pé do monte. Quando chegou o dia, o povo não suportou a glória de Deus. Nuvens e fumaça, relâmpagos, trovões e som de trombetas saíam com grande estrondo, e o povo temeu e recuou. Outra vez o povo teve sede no deserto. Moisés clamou a Deus e ele lhe disse: falai à rocha perante toda a congregação, e ela lhes dará água. Moisés, estando irado pela murmuração do povo, que contendiam com o Senhor, pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes. E saiu muita água, e o povo bebeu. Porém o Senhor disse a Moisés:
Porque não crestes em mim para me glorificar perante o povo, tu não entrarás na terra nem essa geração rebelde. Chegando próximo à terra prometida, Moisés enviou espiões para ver a terra. Eles viram que era boa, mas também viram que as cidades da terra eram fortemente armadas, com grandes muralhas, e que era terra de gigantes. O povo temeu mais uma vez e murmurou. Assim Deus se irou contra o povo e os condenou a morrer no deserto, pois depois de tantos milagres e maravilhas do seu infinito poder, e como com forte braço os livrou da escravidão do Egito, o povo não creu na promessa. Apenas Josué e Calebe creram e confiaram no Senhor. Depois dessas coisas, o Senhor ordenou que Moisés ungisse a Josué para liderar o povo e possuir a terra de Canaã. Chamou o Senhor a Moisés para o Monte Nebo, onde morreu aos 120 anos, e o próprio Deus o sepultou. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Na descrição do vídeo temos um link com um material especialmente para você que busca mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo.